Ciao amici! Na aula de hoje escutaremos uma música italiana com uma legenda especial, feita cuidadosamente por mim para quem está aprendendo italiano. Mas, antes de entrarmos na explicação da aula, neste mês de maio, gostaria de dedicar esse vídeo e essa música à minha mãe, Maria José Adornato, filha de italiano, meu avô Gioacchino Adornato, que veio para o Brasil em 1922. Durante a minha infância, eu sempre escutei muitas músicas italianas, porque minha mãe ouvia sempre, e a cantora que ela mais escutava era a Rita Pavone. Então esse vídeo de hoje é em homenagem à minha mãe, uma descendente com sangue de mulher italiana, forte como todas são. Mamma, un bacio, ti voglio bene. Agora vamos à explicação da legenda, que assim você aproveitará ao máximo essa música para o aprendizado do idioma italiano. Bem pessoal, é assim que vocês vão encontrar a legenda nesse vídeo que vai passar depois dessa explicação. Então, que é a música da Rita Pavone, Datemi un martello. Então, o que a gente encontra aqui? Primeiro, a gente encontra a tradução em italiano. Tá? É aqui que você vai focar para você entender o que está sendo dito, quais são as palavras em italiano que estão sendo ditas. Na parte de baixo, na linha de baixo, é a tradução para o português e a tradução literal. Está abreviado até aqui, ó, você pode ver que está abreviado como LIT, que nada mais é que a tradução literal. O que é a tradução literal? Essa é a maneira que eu acho, que eu acredito ser mais eficaz para o aprendizado do italiano, que seria você realmente entender, traduzir palavra por palavra do italiano na ordem que é falado em italiano. Por quê? Porque dessa maneira você também entende como que é a construção das frases em italiano. Qual é a ordem utilizada na construção das frases em italiano? Então, no caso aqui, por exemplo, o, voglio, quero, dare, dar, in, na, testa, cabeça. Então, lo voglio dar in testa, o quero dar na cabeça. Então, dá para entender. Então, eu acho que você tem que trabalhar dessa maneira. Você faz a tradução literal e busca o entendimento. Teve dificuldade, não conseguiu entender o que essa frase está querendo dizer. Então aí você tem a terceira linha, que é a tradução propriamente dita, que é uma tradução interpretativa. Então é a tradução mesmo, se eu trouxesse para o contexto em português, que significa eu quero bater na cabeça. Então o quero dar na cabeça é eu quero bater na cabeça. Tá bom? Então se você conseguir já entender o significado somente com essa frase seria o ideal. Mas eu tive dificuldade, não estou conseguindo saber o que está querendo dizer essa frase, qual o sentido dessa frase. Aí você passa para a terceira linha e faz o entendimento. Tá? Vai ter alguns momentos na música, que nem eu passar aqui para o segundo aqui, ó. Vai ter alguns momentos na música que a terceira linha vai estar em branco. O que isso significa? Que a tradução literal, a tradução trocando palavra por palavra, já dá o significado correto, como se fosse sendo dito em português. Por exemplo, aqui, ó, lasciando-me a guardare, deixando-me a olhar. Tá vendo? Não tem o que explicar. A forma que é escrita em italiano é a mesma forma que é escrita, é a mesma ordem de palavras que é usado no português também. Tá joia? Vamos para a música então agora. E depois, no final da música, eu vou dar mais uma aula sobre a particella ne, que é usada aqui em dois momentos, em duas frases diferentes. Elas se repetem, mas é usada em duas frases diferentes. E é uma aula muito interessante, uma partícula, uma particella que não tem no português, e é muito interessante vocês aprenderem. Tá joia? Até mais! Sì, a quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare. Terapia mi fa, terapia
voglio dare in testa a chi non mi va, a tutte le coppie che stanno appiccicate, che vogliono le luci spente e le canzoni lente. Che noia mi dà, uffa, che noia mi dà. Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Per rompere il telefono l'adoppererò, perché se tra pochi minuti mi chiamerà la mamma, il babbo ma sta per tornare, a casa devo andare. Uffa, che voglia ne ho, no, 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 che voglia ne ho. Un colpo sulla testa a chi non è dei nostri, e così la nostra festa più bella sarà, saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli, il sappi galli, che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà, Bem, pessoal, escutaram a música, espero que tenham gostado. É uma música antiga, mas uma música que também fez muito sucesso no Brasil, acho que muita gente conhece, de uma letra, né, fácil, palavras simples, acho que importante para enriquecer o vocabulário e também para aprender, tirar um pouco de aprendizado disso, né? Uma coisa que a gente vai focar agora é sobre a particella ne, que é uma partícula, né? Vamos ver, falar assim a tradução em português, que não tem no Brasil, não tem na língua portuguesa. Então, eu acho que merece dar um destaque para ela, tá? Então, vamos lá, ó. Como você pode ver aqui na minha lousa, eu coloquei as duas frases, os dois momentos na música em que essa particella ne aparece. Então, na primeira, quando a Rita Pavone canta "Datemi um martelo", e o pessoal que está em volta, que fazem menção a serem amigos dela, perguntam "Que cosa ne vuoi fare?" Tá? Então é uma pergunta isso aqui, né? Então ela diz "Dei-me um martelo", e eles respondem que cosa ne vuoi fare? O que você quer fazer? O que com isto quer fazer? Tá? E o segundo momento que aparece na música é "A casa devo andare", ufa, che voglia ne ho, no, no, no. Então, a casa devo andare, a casa tenho que ir, aí faz um sinal de que não está contente com isso, che voglia ne ho, que vontade de fazer isto tenho. Aí ela fala não, não, não. Então são esses dois momentos. Então, antes da gente entrar na explicação, eu queria que você refletisse o que esse ne está significando. Tá? Pensem aí, agora vou para a explicação. É um pouco óbvio, tá? Apesar de não ter no português nada parecido, mas é um pouco óbvio. Ele está se remetendo a algo que foi dito anteriormente. Mas vamos uma explicação um pouco mais completa. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Vamos lá. Então, primeiro que você tem que saber é que esse ne, ele tem uma certa complexidade, não é uma coisa simples, tá? Mas nessa lição aqui, eu quero que você aprenda a entender. Quando você escutar ele em qualquer lugar, qualquer música, qualquer momento que você ver ele, você seja capaz de entender o que ele está querendo dizer, tá? Isso que é o objetivo dessa aula. Então, é um italiano, né, um nível básico, um conhecimento básico dessa partícula ne. Então, o ne, se a gente quiser dar uma tradução para esse ne, ele pode ser usado traduzido por disso, com isso, dele, daquele, daqui, deste lugar. Então, ele sempre, algo que já foi dito anteriormente, depois a gente vai ver exemplos, ele
né, ele repete, para não seja repetido, ele repete, e as palavras que podem ser traduzidas são isso. Disso, o que você quer na música, dá até meu martelo. O que com isto você quer fazer? O que quer fazer com isso? Então, o que cosa ne vuoi fare? Tá? Que coisa quer fazer com isso? Então, esse é um dos exemplos. E o ne, né, ele também tem um outro significado. Não é esse que é apresentado nessas duas ocasiões da música. Mas, como a gente está falando de ne, é importante você entender. Que é um significado que faz relação, tá? Mas eu coloquei até além de uma outra cor para você entender, que depois a gente vai ver exemplos também. Então, ele tem o significado de uma parte, né, de algo, né, ou uma quantidade de algo. Por exemplo, alguém te oferece maçã. Essa aqui é uma frase muito tradicional para aprender esse ne. Né? Vuoi delle mele? Eu sei que eu vou querer algumas, né, maçãs. Sì, ne voglio tre, ne voglio due. Então, ne, para não repetir que eu quero maçã, eu falo que eu quero uma... E ele está querendo significar que é uma parte, não é todas as maçãs que eu vou pegar, eu uso o ne. Tá? No exemplo aqui a gente vai entender. E para fixar, então, a gente sabe que sempre esse ne se vai remeter a algo que já se sabe, ou que já foi dito. Tá? A gente já sabe o que é, né? Ou ele já foi dito anteriormente o que é, então a gente usa o ne para não repetir. Tá bom? Vamos aos exemplos. Né? Primeiro eu gostaria de voltar aqui na música para a gente ver, agora, depois dessa explicação, o que o ne, como que poderia ser traduzido aqui. Então, date-me um martelo, dei-me um martelo, que cosa ne vuoi fare? Que coisa com isto quer fazer? Que coisa quer fazer com isto? Então, aqui ele tem o contexto de com isto, né? Ou com o martelo. A casa devo andare, que voglia ne ho? Que voglia de fazer isto que tenho, né? Que voglia, o ne, no caso aqui, ele está se remetendo, né? Está se referindo a toda a frase, que deve andar a casa. Eu tenho que ir para casa. Que vontade de ir para casa que eu tenho. Então, sempre remete a algo que já foi dito. No caso, o ne está, que vontade de fazer isto que tenho. Tá bom? Agora vamos para outros exemplos que eu apontei, que são diferentes da música. Ó, até aqui, ó. Facciamo dei esempi. Façamos de exemplos. Facciamo dei esempi. Que ne pensate? Que pensate? Que vocês pensam disso? Então esse ne tem o significado de disso. Né? O que disso vocês pensam? Vamos fazer alguns exemplos. O que disso vocês pensam? Tá? Que ne pensate. Então se remete ao que foi dito anteriormente. Ao exemplo que eu dei aqui da quantidade, uma parte de um todo. Ho delle mele. Eu tenho algumas maçãs, tenho as maçãs. Quanta ne vuoi? Quantas maçãs, né? Quantas delas, quanto desse todo você quer? E aí você responde, uma outra pessoa responde. Ne voglio 3. Então, desse todo que você tem, a parte que eu quero 3. Ne voglio 3. Então, esse ne é sempre usado quando está se falando de quantidade, oferecendo ou aceitando uma parte de um todo. Aí você usa o ne para não repetir, no caso aqui, que seriam as maçãs. Tá. Outro exemplo. Non mi piace la grammatica. Eu não gosto de gramática, tá? A tradução. Non mi piace la grammatica. Ma ne devo imparare. Esse ne fala que a gramática, né? Eu não gosto da gramática, mas devo imparare isto. É importante. Então, eu devo imparare. A gramática eu devo imparare. Então, também está se referindo ao que foi dito anteriormente. Outro exemplo. Minha sorella, minha irmã, tem 2 gatos. Minha sorella ha 2 gatti. E ne parla spesso.
Então, o que está falando aqui? Que minha irmã tem 2 gatos e fala frequentemente deles. Então, o ne está se referindo a deles. Então, para você ver aqui, esse exemplo eu coloquei, para você ver que ele também é usado não só para coisa, né? Para gato, mas podia ser uma pessoa. Minha irmã tem um amigo e fala sempre do amigo. Então, e ne parla spesso, tá? Então, para você ver que ele também tem o significado dele. E fala spesso, frequentemente dele. Para não usar de novo a repetição, eles usam o ne, tá? Que seria como se fosse dele. E o último exemplo aqui, né, para encerrar, per oggi basta. Per oggi basta. Por hoje, acabou. Me ne vado. Me ne vado. O ne, nesse significado, está falando no sentido daqui, deste lugar. Vou embora, ou chega dessa lição. Me ne vado. O ne, nesse sentido, né, é muito usada essa frase, me ne vado a casa, que deste lugar eu estou indo embora. Que eu já acabou, eu já estou saindo, estou indo para desse lugar. Tá? Então, nesse sentido, desse lugar. Tá joia? Então, esses são alguns exemplos. Com certeza são os que são mais utilizados, as formas que mais aparecem, essa particella ne. Espero que tenham gostado, espero que vocês nunca mais tenham dificuldade de entender esse ne quando aparecer nas diversas músicas, né, textos e conteúdos que a gente produz ou que vocês também escutam em italiano. E se tiverem alguma dúvida, mandem aqui no comentário. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. Ciao a tutti!